Oi, gente. E eu sempre gosto de trazer aqui nos vídeos, né, coisas que eu vivo, né, relatos da minha vida, de coisas que eu vivo, porque são coisas que eu vou saber falar. E eu sempre falo aqui, né, que infelizmente eu luto contra a ansiedade social, né, tenho esse dilema contra a ansiedade social. E tenho uma dificuldade enorme de ir à igreja sozinha, tipo até mesmo com pessoas, né, quando eu vou com a minha mãe ou com meu marido já é difícil. Então, antigamente era muito simples, sabe? Eu conseguia ir sozinha, sem sentir nada pra igreja. Tipo, eu falo isso em 2016, 17, 18, essas coisas assim. Só que, com o passar dos anos, se tornou muito difícil, a ponto de, quando eu vou na igreja hoje, mesmo acompanhada, eu me sinto muito mal. Eu sinto tontura, o enjoo, sabe? Aquela vontade de vomitar, e me sinto muito mal. Só que, quando eu fazia terapia, eu parei de fazer porque minha psicóloga se aposentou, e desde então eu não consegui mais fazer. Ela sempre falava pra mim que não tinha receitas mágicas e, tipo, tudo dependia de mim, né? E a gente sabe que, infelizmente ou felizmente, tudo depende da gente, né? Quando se trata da gente, tá? Tipo, dar passos em direção à ansiedade. Ela sempre falava, Jéssica, você não vai vencer sua ansiedade se você não sair de casa e enfrentar. Mesmo que você chegue no lugar e passe mal, mas mesmo se você sair e ficar poucos minutos, já é um passo dado diante desse problema. E eu sempre ficava, eu acho que muitas vezes a gente fica assim, eu vou abrir meu coração aqui e falar sobre mim. Muitas vezes eu fico, eu queria ir pra tal lugar. Não, mas deixa, amanhã eu vou. Gente, esse amanhã muitas vezes nem chega, porque eu não vou. Não sei se vai dar pra ver um barulho, porque tá passando um caminhão aqui. Eu acho que é um caminhão de alguma coisa, eu não sei. E muitas vezes eu não vou. Eu acabo deixando para amanhã e esse amanhã nunca chega. Só que tem vezes que eu falo, não, eu vou, eu tô morrendo de medo, eu tô com crises. E sempre que eu tenho que sair, tipo, o único lugar que eu consigo sair sem ter isso é para ir para casa da minha mãe. É o único lugar, gente, o único. Porque se eu vou para o mercado antes de sair, eu tô bem, de repente eu começo a ter sintomas físicos. E eu queria muito ir esses dias, né? Desde a semana passada, retrasada, eu pedi pro meu marido pra gente sair pra praça tomar caldo de cana, porque eu amo caldo de cana com pastel. Aí quando foi sábado, eu falei, olha, a gente vai sábado. Ele fez, beleza. Gente, eu tava bem feliz, sabe? Quando disse, vamos agora, eu comecei a ter sintomas de ansiedade. Comecei a ter tontura, me tremer, falta de ar e vontade de vomitar. E eu fiz, eu não tô me sentindo bem. Ele fez, mas você queria tanto, você vai querer desistir agora? Eu fiz, não, eu vou. Quando chegamos lá, na praça tava lotada. Assim, não lotada, lotada. Tinha umas 2, 3 mesas vazias. Mas tinha muita gente. E um dos meus problemas com ansiedade, gente, é ficar no lugar onde tem muitas pessoas em cima de mim, porque eu acho que todo mundo tá me olhando, sabe? Todo mundo tá vendo defeitos em mim, todo mundo tá apontando os defeitos, todo mundo tá me achando, sabe? Inúmeras coisas. E outra coisa é comida. Eu não consigo comer na frente das pessoas, principalmente se eu estiver aqui e tiver alguém de frente para mim. Eu acho que a pessoa tá me olhando e mentalmente ela tá rindo de mim. Olha a loucura. Mas sim, eu sinto isso, eu tenho esse problema muito grande. Então, quando eu cheguei lá, eu falei pro meu marido, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para um lugar escondido. Tinha uma parte em cima, assim, na pracinha, né? Que era a parte da assim, ao redor, isolada, que não tinha praticamente ninguém. E era escuro. Aí ele fez, beleza, você quer ir para lá? A gente pode ir para lá e a gente fica lá tranquilo. Só que eu olhei para mim e eu fiz, eu não vou conseguir vencer isso se eu continuo sempre achando que as pessoas estão olhando para mim. Então, ok, eu resolvi enfrentar e comer ali na frente de todo mundo. E, tipo, todo mundo tava comendo, cada um tava conversando com as pessoas que estavam consigo mesmo, estavam focando na sua comida. E sim, eu resolvi dar um passo adiante nesse medo da comida. Foi fácil? Não, eu tava com medo. Eu tava, assim, muito aflita por dentro, sabe? Aquele negócio, meu Deus, o que que tá acontecendo? Estão me olhando assim, não sei o quê. Só que eu consegui fazer isso. Meu marido ficar, você tá bem? Eu não tô 100% bem, mas eu tenho que fazer, eu quero recuperar a minha vida. É sempre isso que eu falo, eu quero tomar posse do que é meu. Aí nesse momento, minha mãe me liga. Jéssica, você tá onde? Eu falei, tô na praça. Olha, vem aqui que a tua tia quer te ver. Minha tia veio de fora, né? E queria me ver. E outro problema que eu tenho desde criança, né? Porque eu sempre fui muito tímida. Que era, eu sempre amei casa cheia, sabe? Mas conforme eu fui crescendo, amando casa cheia, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de ir até as pessoas, tipo, a temida frase, Jéssica, fulano quer te ver.
Gente, essa frase pra mim é muito temida, porque quando diz quer te ver, pra mim, na minha cabeça é olhar cada detalhe do seu corpo, examinar como é que você tá. Entende? E eu sempre sentia muita vergonha. Vergonha mesmo. E pra mim sempre foi assim. Quando chegava alguém na minha casa, até mesmo eu adulta, tá? Quando eu morava com meus pais, eu não saía do quarto, gente. Eu ficava trancada no quarto. Quando era uma pessoa que eu não conhecia. E mesmo se fosse uma pessoa assim que eu conhecesse, mas que eu era distante, morava distante, eu ficava no quarto. Não quando eram as pessoas que eu conhecia, sabe, que eu tinha vínculo, porque ali eu me sentia mais à vontade. Então eu me trancava no quarto, eu ficava trancada. E quando minha mãe disse isso, eu tremi, porque minha tia é uma pessoa que mora distante, uma pessoa que eu gosto muito, mas mora distante, e o medo, sabe? E tava ela e meu primo, fiquei, meu Deus, tá ela e meu primo, talvez o marido, aí agora, e não sei o que, eu não vou, aí meu marido ficou, você vai ou não? Eu fiz, eu não sei, e eu entrei em desespero, e eu falei, eu não vou, mas a pessoa quer me ver, mas eu não posso ir, e não sei o que, gente, eu fui, sabe? No meio do caminho, eu olhei pro meu marido e falei, vamos lá, eu quero ir ver ela. Eu quero. Sabe, eu tenho que enfrentar isso. Então, foram 2 enfrentamentos em um único momento. Sabe, num único momento, eu fiz 2 enfrentamentos. Gente, não foi fácil ter que fazer essas 2 coisas que são tão difíceis para mim no mesmo dia. Entrar lá, né, sair para comer na frente de todo mundo e entrar na casa da minha mãe e falar com a minha tia, né? Sendo que, gente, outra coisa que eu tenho muito problema é que eu não sei falar com as pessoas, eu não sei desenvolver uma conversa, sabe? Se eu chego para uma pessoa, eu olho para ela e, tipo, eu travo. Eu posso chegar para uma pessoa, quando eu conheço a pessoa é mais tranquilo, porque eu já sei de algumas coisas, eu vou conversando, mas quando eu não conheço, eu simplesmente travo. E quando eu entrei, eu fiz, e agora? Eu tô morrendo de vergonha, porque eu tenho uma ansiedade terrível que me trava, que me faz me sentir inferior. É como se eu me sentisse inferior a outra pessoa. Só que foi tranquilo, sabe? E eu me senti bem depois que eu fiz isso. Eu fiquei lá, eu conversei, eu fiquei falando com a minha tia. Com meu primo eu não falei tanto, porque tanto eu quanto ele, a gente não se conhece. Então foi só um abraço e pronto, né? Como é que você tá? Só. Mas, sabe, eu senti isso como uma vitória. Então eu queria relatar isso aqui para dizer para você que não é fácil e que não tem receitas mágicas e que ninguém pode fazer isso pela gente. É uma coisa que a gente tem que fazer. O que eu quero dizer é que muitas vezes não precisa ser demorado. Tipo, eu não demorei na casa da minha mãe. Eu acho que eu passei 10 minutos. Você pode passar muito menos. Sabe, eu passei 10 minutos porque eu também entrei na cozinha, fui ver algumas coisas. Mas conversando com a minha tia, meu diálogo com ela mais ou menos 3 minutos. Sabe, não precisa ser demorado. Se você vê que não está se sentindo bem, você pode voltar para casa. Mas é importante que você dê esses passos, é importante que você olhe. Tipo, eu não sei qual é o seu problema, né? Eu relatei aqui os meus, que são em relação a comer na frente das pessoas. Aí até pessoas, eu também tenho um problema muito grande quando alguém me dá um presente, eu fico envergonhada. Tipo, eu amo o presente, mas eu sinto vergonha, parece que eu não sei agradecer. Eu tenho essa dificuldade em saber agradecer o presente. E muitas vezes parece que eu não gostei, mas não é isso. É porque a minha ansiedade é tão forte que eu não consigo demonstrar o quanto eu amei o presente. E eu fico mal com isso, eu me culpo. Eu até falei já pro meu marido que muitas vezes ele me deu presentes que eu amei. E eu falei, poxa, pareceu que eu amei o presente? Aí ele falou, não sei, mais ou menos. Eu não consigo demonstrar isso. Eu tento demonstrar que eu amei, mas muitas vezes eu não consigo. Mas não é que eu não amei o presente, é porque eu não sei demonstrar essa gratidão, sabe? É como se eu tô tão feliz, mas eu não consigo expor. Eu tenho uma vergonha tão grande que parece que eu não sei nem dizer o obrigado. Nossa, obrigado por esse presente. Isso me faz ficar meio fechada. Então, eu tenho lutado com isso, sabe? Eu tento, olha, Jéssica, você tem que saber agradecer, você tem que mostrar sua gratidão, sua alegria, sua felicidade. E esse vídeo é basicamente para dizer isso, sabe, gente? Que não vai ter receitas mágicas e que não vai ser fácil. Então, se você der um passo e sentir desconfortável, você pode voltar, sabe? Tá tudo bem. Quantas vezes eu, tipo no shopping mesmo, eu dei um passo adiante, a praça lotada, eu falei, eu preciso de uma pausa para respirar. Eu saí para um lugar isolado, respirei, voltei e enfrentei novamente aquilo. Então não tem receitas mágicas, mas tudo depende da gente. Eu queria trazer isso aqui, né, como uma pessoa que luta todo dia com a ansiedade social, para que isso possa te ajudar a sair de casa, talvez você não consiga sair de casa, ou talvez você tenha problemas diferentes dos meus, mas que eu não enfrentei a ansiedade, venci.
não venci, eu estou enfrentando.